todos. Nós estamos dando início, então, à segunda atividade do ciclo em tempos de pandemia, né? E a nossa convidada é a professora Nikellen Viter, da Universidade Federal de Santa Maria, quem Ana Paula, eu, em nome da coordenação do PPG em História e do GT História e Saúde, né, agradecemos muitíssimo por ter aceito o nosso convite, né. Esta atividade, ela está prevista para ser dividida em 4 atividades. A primeira já foi realizada no meio da tarde do dia 22 de maio passado, quando nós contamos com a presença da professora Maria Marta Lobo, da Universidade do Minho, e por isso, não é, hoje nós damos continuidade à fala com a professora Nikellen, né, mas temos ainda 2 outras atividades previstas, né, no dia 12 de junho, uma data bem especial, né, para todos, né, eu imagino que vai ser bem diferente esse ano, o Dia dos Namorados, né, uma sexta-feira diferente. Nós vamos ter a presença da professora Alexandra Esteves, da Universidade Católica Portuguesa e também da Universidade do Minho, que nos falará sobre a pneumônica em Portugal, né, e no dia 19, nós vamos contar com a fala da professora Ângela Pomati, que inclusive já está aqui conosco, né, foi a primeira a ingressar na sala virtual, né, e ela encerra falando sobre a exposição no mundo sobre a gripe espanhola. Então, como a ideia do ciclo era pensar nos 2 lados do Atlântico, né, a fala da Nikellen vai fazer essa ponte. Se nós trabalhamos Portugal, trabalhamos a Europa no dia 22 de maio passado, né, a partir das discussões propostas pela professora Marta, hoje a Nikellen nos traz para o outro lado do Atlântico, né, com o cólera em 1855. Então, fica já desde agora, né, o nosso convite para que vocês continuem participando do ciclo, né, como eu disse para vocês, é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em História e do GT, né, História e Saúde da AMPU, Rio Grande do Sul, e por isso eu passo a palavra agora à Lisiane, que representa o GT, também para fazer uma saudação e fazer também um pequeno merchandising, né, do grupo também, né, eu acho que é sempre muito importante. Nós estamos aí querendo que tenhamos mais, né, filiados no grupo, né, e nada melhor do que esse ciclo para reunir pessoas que têm interesse na temática da saúde e da enfermidade. Então, eu passo a palavra à Lisiane para fazer a sua saudação, e na sequência, a Ana Paula fará a apresentação do currículo da professora Nikellen, né? Por favor, Lisiane. Boa tarde a todos, boa tarde às professoras, à professora Nikellen. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Nikellen, né, por aceitar o convite, a gente fica muito feliz pela sua presença, e também agradecer ao PPG, né, da Unicinos, também pela parceria. E eu gostaria de estender um convite para todos, né, que estão participando, para acompanhar a nossa página. A gente tem uma página no Facebook e estamos sempre ali alimentando, né, com informações sobre pesquisas, né, históricas, também de outras áreas, né, que conversam, né, com a questão da saúde. E eu vou deixar ali nos comentários o link da página do Face e também o e-mail do GT. Isso, Lise. Isso. Então, obrigada, Lise. Como a Eliane já mencionou, então, a nossa convidada hoje é a professora Nikellen Viter, né? A Nikellen é graduada em História pela Universidade Federal de Santa Maria,
mestre em História pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, com a tese Males e Epidemia, Sofredores, Governantes e Curadores no Sul do Brasil, Rio Grande do Sul, século XIX. É autora, entre outros trabalhos, de Dizem que foi feitiço, as práticas de cura no sul do Brasil, 1845-1880. Atualmente, como a Eliane também já sublinhou, a Nikellen é professora do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria e se dedica a investigações de questões que envolvam gênero e a história das mulheres na época contemporânea. Então, eu passo a palavra para a Nikellen e agradeço também a sua participação na atividade de hoje. Então tá, eu que agradeço, né, o convite da Eliane, estar aqui com a Ana Paula, com o pessoal do GT, com o Maldo, com tanta gente que eu conheço, né, é inclusive estranho estar falando para especialistas, porque, até porque eu sou um pouco mais, sou um pouco informal, assim, né, vou fazer essa... situar um pouco. Eu defendi minha tese em 2007, né, e desde 2007 muitas coisas aconteceram, inclusive coisas pessoais que acabaram me afastando da história da saúde, das enfermidades como um geral, assim, né, as pessoas que me conhecem mais proximamente sabem, né, uma série de questões que eu acabei recusando um pouco voltar para as questões da história da saúde. Mas é muito difícil nesse contexto de epidemia, né, chegar nesse ponto de que não tem como fugir do que a gente está vendo hoje, né, e discutir isso, voltar a pensar sobre epidemia e sobre a ideia de uma pandemia global. Quando essa provocação me surgiu, né, ela veio também em torno desse subtítulo que eu coloquei na tese, né, governantes, sofredores e curadores. E tentar perceber novamente como esses três agentes vão, né, entrar nesse tabuleiro que é um momento de epidemia. E aí eu acabei voltando a revisitar a tese, gravei alguns vídeos, inclusive, talvez até por conta do meu desconforto de ver algumas coisas que eu havia estudado se repetindo. E, por outro lado, ao mesmo tempo, eu me percebia muito fora dos debates, né, depois de mais de 10 anos, mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? À medida que eu fui relendo e olhando trabalhos que versavam sobre os assuntos, eu percebi que a minha tese não estava tão descontextualizada assim, que ainda havia muitos temas, né, que estavam, né, na ponta de lança dos debates e muitas vezes, inclusive, eu encontrei trabalho citando o meu trabalho para referendar algumas ideias. Então, eu digo, bom, não estou tão desatualizada assim, ainda dá para retornar a pensar. E, na verdade, quando a Eliane me propôs isso, eu disse, bom, vou dar umas pinceladas, sim, no que eu encontrei na tese, mas eu acho que também é muito importante nós nos colocarmos as questões que eu coloquei para a pandemia do cólera, para a pandemia que a gente está vivendo hoje. E aí eu vou reforçar alguns pontos que nas falas que eu tenho feito nas últimas semanas, eu já tenho colocado, mas eu continuo achando que eles são pontos essenciais para a gente pensar essa e qualquer pandemia, né?
mesmo pandemias, como a que nós vivemos hoje, e que nos falam de isolamentos e quarentenas como uma forma de contenção do contágio. Se eu acho que essa pandemia é igual às anteriores, não, eu acho que tem diferenças, e aí também vamos conversar sobre isso. Mas vamos partir, né, do seguinte princípio, e por que eu acho que a pandemia de cólera tem um papel importante nas nossas análises, né? Primeiro, porque ela é a primeira pandemia global, né? A primeira vez que o planeta inteiro é assolado por uma doença, e uma doença que vai estar ligada aos nossos contatos cada vez maiores, né? Então, há um processo de globalização que a gente sabe que começa com as grandes navegações e que nunca, né, não termina, ele vai apenas se tornando cada vez mais rápido, cada vez mais ágil. E há também, em geral, as pessoas marcam isso, né? O cólera se espalha porque nós temos maiores contatos. Mas não é só isso. O cólera é, pelo menos desde fins da Idade Média, uma doença endêmica na Índia, em torno, né, da bacia do Ganges. Se ele é uma doença endêmica, e aí é legal a gente lembrar, né, de que a endemia que não é diferente, ela não quer dizer uma doença benigna em relação a uma epidemia, uma pandemia que é maligna. Uma endemia significa apenas, né, no jargão médico, que nós temos uma uma mortalidade que é uniforme ao longo do tempo, então, né, mesmo que sazonalmente morre o mesmo número de pessoas, que é o caso, por exemplo, da gripe, né, da influenza, que se tornou, ou da H1N1, que vão se tornando doenças endêmicas, ou seja, elas vão mantendo um ritmo constante, né, de infectados e de mortes. Quando nós temos uma epidemia, nós temos uma onda, e nessa onda, então, há um crescente, né, aqueles números gráficos que a gente viu, né, em que vai um crescente de vítimas, tanto de infectados quanto de mortes, né, de pessoas cuja a letalidade da epidemia acaba ceifando. Bom, o que acontece, então, e que a gente nem sempre comenta quando fala de epidemia de cólera, para que ela saia da sua bacia, né, e comece os seus movimentos em relação à Europa. Lembrando que no século XVII ela fez um movimento em relação ao Oriente, né, ela chegou a atingir partes da Índia da China e do Japão. Só que nós aí não temos tantas informações para entender o que estava acontecendo ecologicamente na região. Agora, no século XIX, nós sabemos o que está acontecendo ecologicamente na região. E o que está acontecendo ecologicamente na região é o imperialismo inglês. E o imperialismo inglês começa por um processo de desestruturação da produção agrícola, que era uma produção familiar, voltada, né, para a subsistência, e se começa uma mega produção, principalmente do algodão, para exportação. Então, nós temos uma mudança muito significativa no nicho ecológico da doença. E isso é que vai fazer com que, né, o vibrião colérico sofra modificações, se torne mais letal e de contágio ainda mais rápido nesse período. E aí os navios, né, vão cumprir esse processo de ir espalhando a doença, primeiro em direção à Europa, depois da Europa para a América do Norte e da América do Norte descendo em direção à América do Sul. Nós temos, nesse período, foram ao todo, né, se a gente for pegar o 19 e o início do 20, nós temos cerca de 7 grandes pandemias,
né? 5 delas vão ocorrer no século XIX, o que acaba tornando o cólera, né, a doença símbolo do século. Então, nós temos a primeira entre 1817 e 1824. A gente tem que pensar que esses anos, né, de extensão da epidemia também envolvem a questão dos deslocamentos, né, que ainda são mais lentos nesse período, né? Ela vai também ir em direção ao Oriente, e vejam, a mortalidade já é bastante alta nesse período, de acordo com os estudos, apontam de 20% a 30% dos infectados acabavam indo a óbito. A segunda pandemia vai ser datada entre 1829 e 1837, e alguns acham que ela é apenas uma recrudescência da epidemia anterior, né, outros que seria uma segunda pandemia, né? E aí essa pandemia é a que vai mexer principalmente com a percepção dos europeus, que até então entendiam o cólera como uma doença de, né, povos não civilizados, povos atrasados, e que jamais chegaria então às grandes metrópoles da Europa, como Londres e Paris. Mas ela continua, né, e vai chegar pela primeira vez à América do Norte, indo até as Guianas na América do Sul. Alguns consideram essa a primeira pandemia verdadeiramente mundial, mas, né, outros autores, eu inclusive, achamos que verdadeiramente mundial vai ser a terceira, né, que é também a mais letal, que se divide em duas grandes ondas entre 1840 e 1860, e é a que vai chegar nos anos de 54 e 55 no Brasil, né, e que vai contabilizar a maior mortalidade. As outras duas pandemias vão ser a quarta, entre 1863 e 1877, que é bem menos letal que as anteriores, a de 1881 a 1896, né? E há uma sexta pandemia já identificada em 1899 a 1923, e a sétima seria uma que se estenderia, né, de 1936 até os nossos dias, né, com recrudescências. Nós tivemos uma, se não me engano, ali entre 2005, a gente teve uma recrudescência, né, com alguns casos, inclusive no norte do Brasil, né, em termos de pandemia. Bom, eu parto para fazer essa análise, e vocês, né, conhecem esses conceitos, de, né, dois conceitos que a gente reconhece, que os autores, né, apontam. Um deles é a unificação microbiana do mundo, do Emmanuel Leroy Ladurie, que pensa os processos epidêmicos. Ele está olhando, né, para a peste negra como um momento em que nós nos tornamos mais ligados em função da nossa resistência a determinados tipos de doença, né? Lembrando que, em termos de contágio, nós precisamos atingir, com essa micropopulação, uma espécie de ótimo, né? E isso, às vezes, é muito difícil da gente comentar com pessoas que não estão estudando, que é essa percepção de espécie, né? E que há uma lógica da espécie, que nós somos espécie. E dentro desta lógica, aqueles indivíduos que não têm condições de ficarem, né, de passar para as próximas gerações algum tipo de imunidade em relação, né, a essa microfauna, essa vida microscópica, eles não são interessantes para a espécie. Então, portanto, né, a espécie os considera dispensáveis, e
mas as palavras não dão, as pessoas meio se chocam quando a gente fala isso. Mas o fato é que os indivíduos que não conseguirem, né, barrar e passar genes fortes para a próxima geração, acabam perecendo. E isso vai explicar, né? Inclusive, o Manuel Leroy lá do Rio, ele vai usar esses elementos, inclusive, para explicar a conquista bem-sucedida das Américas e de outras regiões do globo, em função de que o europeu que sai, né, pós-peste negra, ele é um sobrevivente e traz consigo, né, essa capacidade de resistir a essas doenças que outras populações no mundo não têm condições de resistir. Então, nós entramos, né, nesse processo, que é um processo evolutivo nosso enquanto espécie. Também não interessa para a espécie microbiana, né, aquelas cepas mais letais que matam o hospedeiro antes, né, que essa fauna microbiana também se multiplique. Então eles também acabam perecendo junto com os nossos indivíduos mais frágeis, até que se atinja um ótimo, e aí nós chegamos, né, a uma endemia no momento em que mantemos apenas a letalidade de novas gerações que nascem, né, com essa fragilidade genética, até, né, que a doença não mais nos incomode. Então, esse é um caminho evolutivo, mas onde estão as diferenças, né? E aí as diferenças estão em nós entendermos que o nosso processo civilizacional acaba favorecendo que determinadas cepas, né, microbianas se produzam em maior quantidade e atinjam um maior número de indivíduos humanos. Nesse sentido, nós não podemos esquecer que as pandemias são, antes de tudo, doenças de aglomeração. Sendo de aglomeração, elas são doenças coletivas. E sendo coletivas, não nos adianta estabelecermos respostas que sejam individuais. Nós precisamos de respostas igualmente coletivas. E aí eu trago um elemento, eu estava lendo isso hoje de manhã, né, um texto que a Judith Butler escreveu para o blog da Boitempo, falando, né, o título é O Capitalismo Tem Limites. Por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma proposta para uma empresa alemã que está desenvolvendo uma possível vacina contra a Covid-19, de comprar, né, com exclusividade essa vacina para os Estados Unidos. E que o presidente, então, do ministro da Saúde alemão teria comentado isso e dito que houve realmente a proposta, mas que o capitalismo tinha limites e que não se iria prosseguir nesse sentido. E aí eu fiquei pensando nessa ação do Trump, um desconhecimento, né, de como essas coisas agem, porque não dá para te imunizar uma população apenas pela metade. Quanto mais indivíduos imunizados nós tivermos, maior é a amplitude, né, do processo de imunização. A ideia de exclusivamente eu não sofrer com isso não cabe, né, para as doenças com esse nível
de contágio que nós reconhecemos na Covid-19 ou em doenças como a cólera ou a influenza na pandemia da espanhola. Então, vejam, é um desconhecimento total, né, de tentar pensar esse tipo, né, de momento de forma individualista. Então, o que a Covid nos traz são questões que me parecem muito semelhantes a que o cólera nos trouxe, no sentido, claro, o cólera ele vai focar muito na questão dos níveis de higiene e qualidade da água, que na verdade vão ser solucionados, né, ao longo, principalmente a partir da quarta pandemia, já se vai agir no sentido de melhorar essas condições para, né, evitar novas pandemias. E eu acho que essa é a grande pergunta que nos coloca hoje. O que nós devemos fazer daqui para diante para evitar novas pandemias? Mas essa evitação só vai ocorrer se nós repensarmos o nosso nível civilizacional. Vejam, tanto Londres e Paris, e depois várias cidades nas Américas, inclusive o Rio de Janeiro, né, vão repensar sua estrutura urbana após as epidemias, as pandemias de cólera. Né? Nós temos uma renovação total do modelo urbano. Nós passamos da água encanada em chafarizes para água encanada dentro de casa. Nós passamos da água simplesmente trazida do rio para uma água que passa a ser tratada, né, passando por uma filtragem, porque a limpidez já não é mais suficiente para garantir que ela esteja boa, ou como era no caso de Porto Alegre, né, se colocava nas fontes de água um cágado ou uma tartaruguinha, né, dessas anfíbias de rio para garantir a limpeza da água. Até hoje a gente vê as tartarugas nos chafarizes e às vezes as pessoas não sabem a razão disso. A tartaruga no chafariz era para garantir que a água era limpa, que a água era saudável, porque a tartaruga estava viva. Né? Nós temos até um processo em Porto Alegre, porque as crianças saíram da escola e deram pedradas e mataram, né, o cágado, a tartaruga que estava lá, e aí queriam processar o professor por não ter controlado as crianças que saíram, né, da escola e foram fazer bandidagem com o bichinho. Então, vejam, nós temos aí uma mudança muito clara, né, em relação ao consumo, inclusive a vigilância sanitária do consumo, para que as pessoas evitem, né, doenças, e isso vai crescendo ao longo do vídeo. Se a gente pensar em termos de governantes, né, no início do século XIX, há uma percepção da doença como gasto, jamais como investimento. E os próprios governantes, eles têm algumas poucas ações, né, do que se pode fazer, em geral não ia além, né, da própria quarentena, que raramente funcionava, né, e aí nós já vou falar disso, mas entra a questão do negacionismo, que né, é uma parte bem consistente do processo todo, que é negar que está ocorrendo, né, a epidemia. Então, os governantes tinham esse modelo de ação, que era restringir contatos, mas ficavam pressionados pela questão econômica, e havia muito poucos espaços onde se pudesse receber os doentes, até porque o modelo de tratamento até o final do 19 é o tratamento em casa, só se vai para o hospital quando não tem quem te cuide, né? Quando você não tem pessoas que possam se responsabilizar por vocês. A própria ideia de enfermarias era uma ideia ainda muito, né, pouco
difundida para esse tipo de doença, e a gente tem que pensar que mesmo quando existiam enfermarias, se colocava mais de uma pessoa na mesma cama, não havia nada em termos de limpeza, trocas de lençóis. Todos esses elementos vão ser elaborados justamente a partir das pandemias de cólera. Veja, a gente hoje tem, né, um protocolo de saúde muito semelhante na maioria dos países e não leva em conta de que eles surgem a partir de uma demanda que é uma demanda mundial. E essa demanda mundial ocorre no 19 e são as 5 pandemias de cólera desse período, porque é o momento em que tu tem realmente uma doença de grande espectro, coletiva, e a sociedade acaba se forçando a dar respostas coletivas a isso. O que outras, né, não, mesmo a tuberculose, que é uma doença que acaba sendo praticamente endêmica, por não ter esse processo epidêmico, ela não vai forçar respostas coletivas. As respostas à tuberculose são, na maior parte das vezes, individuais, né? Se a gente for pensar no 19, ela só vai crescer como problema mesmo no início do 20, e aí vai ser tratada de outra forma. Mas no 19 ainda não, né? Até o ponto de que havia a tuberculose como modelo de beleza, né? A gente tem pinturas, etc., e até alguns autores que têm material, fontes que falam de mães levarem as meninas casadoras à casa de tuberculosos para ver se elas pegavam, porque dava a pele mais branca, mais macilenta, mais encovada, e que isso era praticamente um modelo de beleza da época. Eu acho meio exagero, mas a gente vê isso em algumas fontes, alguns comentários de fontes europeias. Bom, o cólera, sem dúvida, não entra nesse caso, né? Há uma percepção do cólera como uma doença humilhante e de imagens extremamente desestabilizadoras. Um livro que eu cheguei a comprar durante a tese se chamava Le Visage de Choléra, que são fotos do final do 19 e início do 20, mostrando, então, né, para que as pessoas... É quase como um modelo de conscientização, porque essas fotos eram veiculadas nos jornais para as pessoas perceberem o horror que era morrer daquilo e terem mais cuidado em relação à sua higiene e aos contágios. Então, essa doença, quando ela vem, né, essas duas primeiras ondas, uma que chega até a Europa, a outra que vai alcançar a América do Norte, a América Central, ela vai espalhando também uma fama de horror. E essa fama de horror é que vai fazer com que, quando ela chega no Brasil em 1855, nós já vamos encontrar um grupo bem significativo, não tanto de governantes, mas, né, de curadores médicos, muito assustados com as possibilidades, né, da chegada da doença, e que tentam organizar os serviços e tentam fazer com que os governantes passem dessa percepção da doença como gasto para a doença, né, para um investimento na evitação da doença e na constituição de enfermarias que pudessem cuidar dos doentes. Também é interessante a gente notar, né, e aí eu vou me referir a alguns estudos anglo-saxônicos, quando se fala dessa virada, né, na questão da saúde entre a primeira metade do século XIX e a segunda metade do século XIX. Na primeira metade, nós ainda temos uma visão de saúde como algo que vai ser estendido à população a partir da caridade cristã. Então, são
santas casas, né, a ideia dos irmãos das santas casas, das irmandades que usam, né, que dão o seu dinheiro no sentido de amparar as pessoas, mas como forma de caridade cristã. A partir da segunda metade do século XIX, há uma mudança, né, nessa percepção, indo da caridade para a filantropia, e a ideia de que é uma ação humana, você se torna um ser humano melhor se você tem condições e você ajuda os humanos, né, os seus conterrâneos que não têm, né, as suas possibilidades econômicas a sobreviverem. Então, isso entra para uma outra esfera de ação, e isso passa a cobrar um planejamento político. E aí eu explico por quê. Porque a maioria dos políticos eram também vistos como esses homens bons, no caso, homens mesmo, porque ainda não havia mulheres na política. Tá. Havia, mas não eleitas, mas vamos lá. Mas os homens bons, né, inclusive das mulheres, a gente tem todo um estudo agora sobre o damismo, né, que são as mulheres beneméritas e tudo. Eu não vou entrar muito nisso, vou ficar mais no que eu estudei, mas eu conheço esses estudos que ampliam, né, a ação política pública das mulheres a partir, né, primeiro da caridade e depois ainda também da filantropia. Mas vejam, no momento em que os políticos são reconhecidos como os homens bons da comunidade, se também passa a exigir deles que o Estado tenha essa organização inicialmente filantrópica e que passa aos poucos a ser lida como, né, uma necessidade, né? O Estado tem que fornecer e amparar a saúde dos seus cidadãos, até porque a força de um Estado está, né, nos seus cidadãos, nos seus exércitos, naqueles que eles podem convocar naquele momento, e não numa população frágil que, né, morre às moscas. Então, vejam, há toda uma mudança ao longo do século, que é uma mudança de mentalidade, de sensibilidade em relação à doença e à doença coletiva. E em relação, claro, ao ambiente, no momento em que a gente passa a modificar as nossas cidades, o nosso consumo de água. Só para dar um exemplo, eu acho um exemplo muito interessante sobre, no caso de Porto Alegre, né, quando o Duque de Caxias era presidente da província, ele ficou muito preocupado com os inúmeros casos de disenteria, que eram muito comuns em Porto Alegre, especialmente no verão, né? Então, uma das primeiras ações dele foi aumentar a ponte que era para dentro do Guaíba, né, uma espécie de trapiche, onde as pessoas iam pegar água mais do meio do rio e não da beira, onde as pessoas continuavam jogando lixo. Mas não se há limpeza, né, das margens do rio, nem um tratamento de água. E isso era considerado extremamente higiênico. Então, as noções de higiene também vão se modificando. E a gente não pode esquecer que há resistência a essas modificações, né? O próprio John Snow, que é o médico que cria, né, que percebe que o processo de contágio se dá pela água, ele vai lutar contra, né, todos os outros médicos que acreditavam na questão dos miasmas, e a teoria dele, né, do contágio pela água leva mais de 20 anos para ser aceita. Então, a gente tem também esse delay em relação, né, à aceitação dos modelos de contágio. Mas, o que para mim, né, me faz olhar para hoje e refletir em relação, né, àquele mundo que eu estudei, que é o fato de que, no momento em que a gente tem uma pandemia global,
o mundo nunca mais vai ser o mesmo, né? Mesmo que ela tenha... Vejam bem, né? Nós tivemos uma pandemia global que hoje a gente já fala pouco, que é o caso da AIDS, e a AIDS mudou nossas relações sexuais, mudou a forma como nós nos relacionamos, né? Ela estabelece alguns elementos que antes não faziam parte. Se a gente for pensar nos anos loucos ali, 60, 70, até metade dos 80, isso não estava no contexto. E hoje, né, já faz parte, inclusive, da educação das nossas crianças. Então, e aí a questão da água, da comida, né, de onde se vai plantar os nossos legumes, tudo isso foram coisas que nós fomos aprendendo com essas pandemias. E a Covid-19 vai nos ensinar muitas coisas também. E, então, eu realmente não acho que, passada a onda pandêmica, a gente vai voltar a ser exatamente como era. Não quer dizer que a gente não vai tentar. Acho que ainda vai uns 20 anos, talvez, para que toda essa aprendizagem seja elaborada. Mas algumas coisas a gente já está vendo, como, por exemplo, a limitação do consumo de alguns tipos de carne no Oriente, né? Talvez a gente vá passar até a limitar o nosso consumo de carne num todo, né? Não vamos esquecer de uma notícia, acho que foi da semana passada, falando que sobre o imenso contágio dos trabalhadores dos frigoríficos no Rio Grande do Sul, né? Que é um estado que tem boa parte da sua identidade no consumo de carne. Então, vejam, a gente está caminhando numa mudança sistêmica, né? E ela vai ocorrer. Eu não acho que há retorno disso. Como vai ocorrer? Que caminhos nós vamos escolher? Bom, de novo, é uma doença coletiva e é uma doença civilizacional. Nós precisamos repensar a nossa civilização e repensá-la no conjunto de seres que nós somos, né? Não de forma individual. E aí, vamos lá. Será que o nosso modelo urbano resiste a isso? Né? Resiste a essa doença da forma como ela está? Será que as nossas estruturas de megacidades, que eu, na época do doutorado, eu fiz um ano no Rio de Janeiro, né, meu doutorado na UF, e eu olhava para o Rio e dizia, gente, isso aqui é um monstro inviável, não tem como isso aqui se tornar viável enquanto cidade. Então, será que esses monstros inviáveis vão conseguir resistir a esse? E aí nós temos o outro lugar por onde, como humanidade, nós estamos sendo pressionados, que é a própria mudança climática e todas as questões ecológicas que estão coladas a isso, né? Nós temos que nos perceber como parte dessa interação inteira ao estilo Joseph Lovett, que Gaia é um ser único e com diferentes especialidades. Não vou entrar na questão da biologia, mas acho a metáfora, vamos deixar no nível da metáfora, ainda assim é uma metáfora poderosa, né, de nós não nos pensarmos em separado dessas outras criaturas. Bom, para não me estender muito ainda, eu vou comentar o outro conceito que eu ia comentar, que é além, né, da questão da unificação microbiana, é do conceito de ruptura epidemiológica, e me parece, né, nesse momento que é disso que a gente está falando, né, um momento em que nós temos uma série de doenças com as quais nós lidamos, e aí entra uma coisa nova. Bom, a partir de agora nós vamos ter outro protocolo de ação no mundo por conta de uma nova doença. Deixa eu ver. Me chama a atenção também, e aí eu quero, acho que por aí a gente pode
abrir para a gente dialogar, né, e comentar todos juntos, que é a questão que talvez seja a que mais nos doa nesse momento, que é a do negacionismo. Nos dói mais, talvez, porque esse negacionismo da pandemia, ele está vindo conjunto com um negacionismo da ciência, que é o lugar onde, né, nós que estamos aqui nos colocamos, né, como cientistas, como partidários, como promotores de uma visão científica do mundo. Claro que no século XIX ainda se tem, né, nas primeiras epidemias, principalmente a primeira e a segunda, ainda se vai falar da vontade de Deus, mas a partir da terceira e a quarta, as pessoas já começam a se olhar e dizer, não, para aí, não é só a vontade de Deus, as cidades, as pessoas, elas acabam favorecendo que a epidemia ocorra, e a partir daí, né, vão projetar mudanças, projetar. Mas, no caso de hoje, nós temos esse negacionismo arraigado junto com coisas que nós consideramos, inclusive, né, sei lá, meio malucas, mas que estão aí, né, e eu já ouvi, inclusive, relatos de gente falando de professor de geografia que é terraplanista, né, então, assim, nossa, né, o mundo é redondo, mas não é redondo, mas dá voltas, porque é uma coisa muito louca. Mas tem, né, existem essas pessoas. E daí, né, a negar que existe, né, um vírus letal e que ele, né, pode matar uma grande quantidade de pessoas, adoecer uma grande quantidade de pessoas, é um passinho. E esse negacionismo, nós, quando a gente olha para o 19, a gente vai encontrar eles, inicialmente, né, nas autoridades, que chamam sempre os médicos de alarmistas, e aí, se a gente for ver qual foi a ação, né, de muitos governos, seja na China, seja na Europa, seja nas Américas, foi essa ação de não é, ou se é, não vai chegar aqui, se chegar aqui não vai ser tanto assim, né? Então, há esse lugar, e claro, a população que já tem a tendência, né, a tentar negar para poder continuar o seu cotidiano, veja, é também um mecanismo de defesa populacional, a população acaba aceitando aquilo que vem dos seus dirigentes. E os médicos, nesse caso, né, acabam ficando um pouco de fora dos processos, porque eles acabam sendo negados como cientistas, negados como cuidadores, né, no momento em que eles alertam, né, para essas possibilidades. Eu me lembro, gente, quando eu estava fazendo a tese, a pessoa que eu mais li, né, em termos de fontes, foi o Dr. Ubatuba. O Dr. Ubatuba era o chefe da Secretaria de Higiene Pública, né, do Rio Grande do Sul. E ele, meu Deus, ele fazia um relatório por dia, né? E eu me lembro que, na época, eu várias vezes pensei, meu Deus, como esse homem é chato, esse homem está falando o tempo todo, ele está escrevendo, assim, 2, 3, 4 páginas de relatório por dia, e hoje, gente, eu faço meu meia-culpa, assim, o Ubatuba pobrezinho daquele homem, ele tentando fazer com que as pessoas ficassem vivas, tentando com que o governo fizesse alguma coisa, ele era a única pessoa sã naquele momento, então, assim, a gente percebe de novo, né, e eu mesma lendo achava, esse cara é um exagerado. Não, ele não era um exagerado, tá? Ele estava absolutamente certo, como hoje estão, né, os epidemiologistas e virologistas que tentam alertar para o nível de problemas que a Covid nos causa. Bom, então, o outro ponto, né, além do negacionismo que eu queria comentar, é a questão da coesão social.
veja, né, e é por isso que esse foi um dos meus argumentos de defesa de por que estar estudando uma epidemia, né, quando eu fiz o doutorado entre 2013 e 2007, e que não se falava, né, na possibilidade de uma pandemia. Engraçado que na época, quando eu terminei a tese, eu tinha certeza de que haveria, e logo, uma outra pandemia. E quando começou a que nós estamos vivendo agora, vários alunos entraram em contato comigo dizendo, professora, a senhora lá em 2010 falava que ia acontecer. Eu digo, pois é, né? Eu, na verdade, estou falando isso desde 2005, que é quando eu me dei conta né, do nível do problema. Mas a minha justificativa, na época, não era apenas em questão da saúde, mas num outro ponto que me parece fundamental para se pensar as pandemias e epidemias, que é a questão da coesão social. Nós temos uma coesão social hoje numa sociedade extremamente hierarquizada, né, em alguns casos até estamentizada, né, escalonada de todos os tipos, com um nível de violência extremamente grande, embora recalcado em alguns níveis, em outros mostrado, né, até para aumentar o medo das pessoas e garantir determinadas estruturas de poder. Vejam, quando a gente vê uma doença como essa, e eu digo que a resposta, né, mas quem estuda, vocês também estão dizendo isso, que a resposta nossa tem que ser coletiva, a gente também tem que pensar que essa resposta coletiva, ela exige uma confiança coletiva que nós não temos uns nos outros, justamente porque nós temos uma sociedade piramidal, escalonada, hierarquizada, violenta, cheia de ódios. Como enfrentar uma doença coletiva que nos atinge enquanto espécie se nós não temos essa confiança no concidadão com o qual nós partilhamos o nosso nicho ecológico? E aí, as outras epidemias, elas são extremamente importantes para a gente olhar o que se aconteceu. E a do cólera é fundamental. Por quê? Bem, porque se a gente pensar, né, nas ondas e colocar junto com as insurreições que ocorrem na Europa, nós temos, por exemplo, as revoluções de 1848, né, ainda na esteira das pandemias. E vários outros processos, né, o próprio Manifesto Comunista, ele é de 1848. E ele vem justamente dessa reflexão de olhar essa sociedade, não apenas a partir do trabalho, mas também a partir da doença e dos resultados de uma doença coletiva, numa sociedade em que as pessoas têm uma diferenciação social absurda e que um grupo, embora os vírus e bactérias sejam democráticos, eles atingem a maioria, mas na hora de buscar a cura, não é tão simples assim. O cólera, no caso, ele atingia mais as populações pobres, até pela questão da higiene, embora atingisse também os ricos, a tal ponto que acho que na quinta pandemia já se fala, aliás, não é na quinta, perdão, na quarta pandemia, há um boato, né, de que era uma doença criada pelos ricos, pelos médicos, para matar os pobres, né? E aí a gente pensa que não teve nenhuma reação, né, aos modelos eugenistas. Bom, os modelos eugenistas se engendram aí e também
tem a resistência no momento em que os pobres dizem não, né, já estão tentando nos matar a partir de uma doença, e a própria ciência aí é vista, né, como altamente suspeita nesse caso. E aí, quando a gente vê as pessoas falando em vírus chinês, né, a gente pensa que a teoria da conspiração é uma inovação. Não, não é uma inovação, né? Alguns estão dizendo que é, inclusive, um capítulo de uma guerra fria entre Estados Unidos e China. E que, portanto, o vírus foi criado, né, para causar uma mortalidade no Ocidente e ampliar o poderio chinês no mundo. E aí a gente vai entrar, né, numa série de questões que hoje são ampliadas pela rede, mas não quer dizer que elas já não existissem. Então, o que eu quero marcar nesse ponto esse momento em que nós estamos no meio de uma encruzilhada e que todas as decisões que nós tomarmos daqui para frente, elas vão marcar o que o mundo vai ser daqui a 10, 20 anos. Então, as projeções que nós tínhamos no início do século XXI sobre o mundo, né, até 2050, e nós tínhamos várias, e algumas muito interessantes, catastróficas, boa parte delas, elas hoje ganham uma nova configuração, e talvez, né, eu vou ser otimista, a gente possa ver a pandemia da Covid-19 como uma oportunidade de melhorias, porque se a gente for pensar entre o início da Revolução Industrial e os processos que se organizam a partir do fim, eles demoram tempo, mas o nível e a qualidade de vida das pessoas acabou melhorando, mesmo que com uma demora. Então, eu penso que a gente pode usar isso como uma oportunidade de ensino, de aprendizagem e de melhoria, né, para o futuro. Porque, e aí eu vou fazer um comentário que eu fiz numa palestra que eu fui convidada para falar com o pessoal do jurídico, né, Associação de Juízes, e eu comentei com eles, bom, eu acho que no atual momento em que nós estamos, não apenas da pandemia, mas em termos ecológicos também, ou nós melhoramos ou nós melhoramos. Porque as alternativas talvez não estejam disponíveis. E eu acho que seria isso, gente. Eu, né, trouxe várias coisas que têm me incomodado e com as quais eu tenho dialogado com a minha tese, mas nós todos aqui somos especialistas, né, o GT, então vamos conversar e eu termino por aqui. Muito obrigada, Nikellen. É sempre bom te ouvir, seja no que se refere a questões relacionadas à história da saúde, seja no que se refere aos estudos de gênero, à história das mulheres, né? Eu acho que tu trouxeste aí várias questões, e como aconteceu também na fala da Marta, é inevitável que a gente vá fazendo uma série de associações com o que a gente está vivendo, né? Porque todos nós estamos vivendo.